1, 2, 3, na área. Então o negócio é pesado, entendeu? Tem alguns casos que envolve o fenômeno ufológico e que realmente é um negócio cabuloso, né? Um negócio diferente. E aí são acobertados. Também, assim, Varginha, porque é um... Você chegou a trabalhar lá no caso, né? Sim, pertencia ao grupo dos 7 investigadores principais do caso. O grupo dos 7, que era o Birajara, o Vitório Pacatini, o Claudio Corvo, o Jamil, eu, Eduardo Mondini e Oswaldo Mondini, que é de Sumaré. Varginha é a história que... o primeiro avistamento Tem até o desenho do Jamil aí, ó, da criatura que foi vista no terreno baldio. Que foram as duas meninas, as 3 meninas que avistaram no primeiro. A Liliane, a Kátia e a Valquíria. Tem uma história, não sei se é real. Mãe e filha, é isso? Não. Não? A Kátia era a mais velha e irmãs era a Liliane e a Valquíria. Tá. A dona Luísa, que é mãe da Liliane e da Valquíria, ela, quando viu as filhas chegar naquele estado desesperador, chorando, né, com medo, ela voltou com a mais velha, com a Kátia, no local onde tinha sido vista a criatura. Quando ela chegou lá, ela relata que viu a pegada grande, né, com 2 dedos, da criatura, e sentiu um cheiro parecido com amoníaco. Várias testemunhas que tiveram bem próxima dessa criatura relataram para nós que havia um cheiro estranho, né, um cheiro que ardia as narinas, ou que era parecido com amônia, amoníaco, alguma coisa. E era uma criatura tipo. inteligente ou não? Porque estava acuado. Então, não dá para a gente falar se é ou não, mas assim, o Badam, por exemplo, não conseguiu uma comunicação com a criatura viva naquela época, pelo menos é o que a gente ficou sabendo. Já no hospital regional, onde um dos médicos tratou de uma que estava com uma fratura na perna, fratura exposta, ele disse que quando olhou para o olho, veio uma enxurrada de pensamentos. Isso está descrito no livro do Dr. Roger Carleir, que é um médico, cirurgião, que veio dos Estados Unidos e conversou tete a tete com outro médico. E depois ele fez um livro falando sobre Varginha, onde ele relata alguns detalhes desse encontro do médico que tratou a criatura. O que salta aos olhos do depoimento desse médico é que quando ele tratou a fratura exposta, em 24 horas, ele disse que nunca viu um negócio desse tipo. Em 24 horas, o osso estava colado e a pele. Ou seja, houve uma regeneração de uma fratura exposta na criatura em 24 horas. Tinha uma criatura que estava morta, outra viva, era isso? Uma viva e uma morta foi levado para a Unicamp, mas foram pegas mais de 4 criaturas. Houve capturas no dia 20, no dia 21 e no dia 22. Caramba. Eu conversei até com pessoas, com militares, que participaram de uma captura no dia 22. E no dia 20 também. Então teve algumas que eles mandaram bala em cima da criatura, atiraram. Outras eles conseguiram capturar com rede. O Corpo de Bombeiros, no dia 20, capturou com rede, com luva. E tem o caso do cara que atropelou a criatura lá e levou um arranhão. O Marco Elixerez. O Marco Elixerez era um PM da P2, né, inteligência da Polícia Militar Mineira. E ele estava de serviço e o colega dele já tinha deixado o serviço, mas foi convocado para ficar transitando no bairro Jardim Andere, já que ali tinha capturado, né, algumas criaturas e as meninas também tinham visto ali num terreno baldio próximo, onde eles praticamente jogaram o carro, né, em cima da criatura. A criatura passou na frente. Aí o Marco Elixerez desceu do carro, um carro particular, não era da polícia, eles estavam à paisana. Ele pegou essa criatura, colocou no banco de trás, o Eric Lopes tocou pro hospital regional, pro pronto-socorro. Aí lá eles não quiseram atender, porque não tinham recurso, já tinha uma ala isolada pelo exército, aí levaram para lá,
e ele tomou um arranhão na axila. Depois falaram, né, que ele morreu por causa de um furúnculo, né? Eu tive lá em Varginha, conversei com o médico que fez a autópsia dele, e ele achava estranho que, ele falou, um furúnculo não teria como fazer uma septicemia com as bactérias do jeito que foi ali. Foi um negócio violento. Ele falou, dezenas de anos que eu trabalho em autópsia, eu nunca vi um negócio desse jeito. E ele morreu pouco tempo depois, né? Ele morreu em fevereiro, né? O caso foi ali dia 20, né? Mas ele demorou um pouquinho, em fevereiro ele veio a óbito. Ele teve realmente um cabelo encravado, alguma coisa, um furúnculo, mas é estranha a morte dele. A família diz que foi por conta que ele capturou a criatura, e uma das irmãs disse que chegou a ver até a camisa rasgada, né, jogada lá no cesto, que ele veio trocar, porque houve uma chuva que caiu em Varginha também, por volta das 5 horas, 5:30 da tarde, foi uma chuva de granizo, foi algo bem atípico, e aí ele estava molhado também, já tinha acontecido isso. E uma coisa que é interessante, que a Marta, que é a irmã dele, comenta, que ele recebeu uma menção honrosa, elogiosa, assim. E no período de 20 a 30 de janeiro, ele recebeu. Geralmente, policiais militares, quando recebem alguma coisa desse tipo, é quando ocorre alguma coisa excepcional, que você, né, para receber algo desse tipo. Aí, se você considerar que ele tinha 23 anos, o que um cara desse na polícia fez de tão heróico, de tão importante, a não ser que ele participou realmente da captura de uma criatura dessa. Pelo menos a família toda, ela confirma que ele participou disso aí, sim. E teve essa notícia? Isso aí saiu nos jornais na época, né? E teve um avistamento no zoológico também, não teve? Teve. De uma funcionária da prefeitura, não foi? Não, era uma senhora, esposa de um vereador da cidade. Essa senhora chamava Terezinha Galo Clepsi, e ela foi participar de um aniversário dentro do zoológico de Varginha, porque eles tinham salões lá que eles alugavam para festas. E essa festa, ela era muito, assim, muito chique, porque tinha muita gente da alta sociedade de Varginha lá. Tanto políticos, etc. e tal. E a dona Terezinha conta que saiu para fumar um cigarro, pegou uma cadeirinha de plástico, colocou assim, e tem umas grades, à frente tem um desnível, e depois tem a jaula onde ficava a ararinha azul. E aí ela viu grudado na tela assim, de proteção, uma criatura olhando assim para ela. Ela ficou olhando para aquele negócio, passou a mão no olho e o negócio continuava lá. Ela assustou muito, né? E tinha um olho vermelho, né? Uma espécie de elmo na cabeça, meio dourado, e com a mesma característica que as meninas avistaram. E o zoológico não é muito longe desse local do Jardim Andere, é próximo, se você for pensar ali. E aí ela entrou para dentro da festa, pegou o marido, apertou. Eu tenho até foto dela aqui, deixa eu mostrar para você. Legal. Dona Terezinha e o esposo dela. Isso aqui é uma pasta de Varginha. Que esse tem Varginha, a pasta... Não é a principal, né? A principal é desse tamanho de tanto, assim, ó, de informação. Aqui é um resumão. Deixa eu só achar a Dona Terezinha. Pô, que legal, cara. Aqui ela e o marido dela. Essa aqui é a Dona Terezinha. Esse é o marido. E aqui é o local onde a criatura ficou agarrada na grade. Esse aqui é o Birajara Franco Rodrigues. Esse aqui seria o ser que ela teria visto, né? Uma concepção artística, com os olhos vermelhos e tal. Ela fez até um desenho na época. E aí, o
que aconteceu? Se puder mostrar na câmera aqui, para o pessoal de casa está vendo. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui a Dona Terezinha. Esse aqui seria uma concepção artística da criatura grudada nessa grade aqui do zoológico, onde tinha esses salões de festa que ela estava participando dessa festa lá. E o período dessa festa era próximo de tudo que aconteceu? Assim? Não, foi em abril. Os seres continuaram sendo avistados lá até julho. Foi de janeiro a julho. Tá? E aí o que acontece? A dona Terezinha, ela chamou o marido, né? Assustada, e falou, vambora. O marido não entendeu muito bem, mas pela afeição dela, entendeu que tinha que ir embora. Aí eles foram, aí no carro, quando ela chegou em casa, nem no carro ela falou, ela veio muda, quieta. Aí quando chegou em casa, ela contou que tinha visto alguma coisa lá, tal. E aí depois a gente ficou sabendo, fomos lá com uma equipe, eu tive na época com os pesquisadores, com o Goulart de Andrade também, e foi feita uma acariação com as meninas que tinham visto. Foi colocado a Dona Terezinha com elas para conversar também e até ver se era a mesma criatura, e era. Mas essa Dona Terezinha foi traída, hein? Porque foi embora e deixou todo mundo lá com o bicho, velho. Não avisou ninguém. Então, o que a gente ficou sabendo é que outras pessoas viram a criatura lá, só que não falam, por conta de receber um tipo de chacota e o nível dessas pessoas, alguns políticos, tal, imagina. Então, muitos deles já chegaram a falar que viram, mas publicamente não falam. E o que aconteceu de bizarro depois desse avistamento no zoológico? Animais de espécies diferentes morreram em formas estranhas lá. E aí a doutora Leila, que era a diretora do zoológico, conversou com o Marcos Mina, que era um veterinário da época. Hoje ele é o diretor, lá é o que faz a gestão do zoológico. 25 anos depois é ele que está como diretor. E ele mandou para Belo Horizonte as vísceras dos animais para tentar descobrir o que matou esses animais. E quando chegaram os resultados, os laudos, ele descobriu que os animais morreram de nada. Não foi detectado. Apenas um animal, que era um veado catingueiro, que deu lá que era uma substância cáustica desconhecida. Não se conseguiu definir o que era isso. E o que chama atenção também é que as partes enegrecidas dentro do bicho, elas vinham de baixo para cima, de dentro para fora. Ou seja, o que quer que causou a intoxicação, envenenamento, alguma coisa, ele não foi ingerido, porque na traqueia não tinha nenhum sinal de enegrecimento dos tecidos aqui, e sim de baixo para cima. Então foi alguma coisa cutânea ou pelas partes baixas do animal, se raspou lá em alguma coisa. E o interessante é que as meninas descreveram, e outras pessoas também descreveram, que a criatura tinha uma espécie de óleo no corpo. Então aquela substância pode ser que seja a substância tóxica que até levou à morte o Marco Elixerese. Eu ia até... Porque alguns descreveram, né, que a criatura tinha uma espécie de unhinha, umas garrinhas que às vezes, né, ficavam recolhidas, e isso aí algumas pessoas chegaram a falar pra gente. E a língua do bicho era meio que bifurcada, que nem língua de réptil. Militares que viram lá os médicos mexendo e tudo mais. E esse caso tentou ser abafado, assim, algumas situações, que nem a gente estava até falando antes dos anões lá, a explicação de ter fechado o hospital lá era porque tinham casado de anão. Então aí foi o Major Causa, né, que deu essa explicação totalmente... Tem até uma entrevista no esdrúxula, né, totalmente descabida. Tem na internet. E outros falam que era o mudinho também, né, então tentaram botar panos quentes dessas formas aí, tentando dar umas explicações que não tem nada a ver. Agora, por que esse acobertamento? Porque os americanos estavam nesse caso também. Hoje, a gente sabe, esse ano,
numa live, um controlador de voo disse que um avião da USAF entrou no dia 20, foi para Campinas, de Campinas 2 helicópteros da aeronáutica foram para Varginha. Então eles estavam aí rodando. Lá em Varginha mesmo, tinha poucos hotéis naquela época, então tem funcionários lá que tem medo de falar, mas já falaram alguma coisa, que os hotéis ficaram cheios de gringos, de americanos, né? Por aqueles dias. E não foi um dia só, foi um período até longo. E na Unicamp também, muitas pessoas relatam esses americanos por lá que depois acabaram levando a criatura embora. E a nave também, né? Que caiu um objeto lá. Fala, turma! E aí, gostou desse corte? Então se inscreve no nosso canal oficial 123 na área e curte esse bate-papo na íntegra, hein?